que Lacan aborda, inclusive de acordo com a idade de cada um. Desde que você nasce, então ele diz aqui, ó, o primeiro momento da vida é o nascimento, onde ocorre o rompimento do paraíso uterino. A vida começa com a primeira experiência de separação. O bebê sai de um estado de fusão absoluta para um mundo de vulnerabilidade. Então, a primeira fase da vida é do nascimento. A segunda fase é a fase do ser cuidado, onde o bebê ele possui autonomia, mas as suas primeiras experiências de necessidade serem supridas é pela mãe, através da amamentação e do contexto familiar, através da empatia e do apego à criança. A terceira fase, segundo Fromm, é a formação de vínculo, que é um amor que ele coloca de confiar e de conhecer que o mundo pode ser acolhedor. Pode ser acolhedor, lembre disso. A quarta fase é o senso de identidade. Ele começa a perceber que ele existe, que ele é um ser, que ele existe. Então, a partir dos 2 anos, a criança percebe que é um ser separado, ela é um ser separado, que surge de um ego inicial. É até importante dizer, quando ele diz aqui que nasce de um ego inicial, porque eu já vi muitas expressões, eu não sei vocês, que dizer, minha mãe me deu a vida. Meu pai me deu a vida. Já ouviram isso? Ou eu devo a minha vida ao meu pai, eu devo a minha vida à minha mãe. Ora, segundo ele, e eu entendo também, que no caso do meu pai, não sei o de vocês, mas o da maioria, a única coisa que ele tinha interesse é de pegar a minha mãe, é de ter relação com a minha mãe. E eu sou consequência disso. Então, esse negócio, meu pai me deu a vida, minha mãe me deu a... Bom, o interesse do meu pai era pegar a minha mãe. E eu sou apenas uma consequência do desejo dele de pegar a minha mãe. Então é interessante que você perceba isso. Que aqui você já quebra um padrão. Já quebra um padrão, que inclusive nós vamos falar muito sobre isso, que ele aborda muito essa questão de quebra de padrões. Por isso eu reafirmei lá no início, eu particularmente não creio. Respeito a religião de quem quer que seja, mas a psicanálise não toca em religião. Mas eu não creio em karma. Estava até assistindo uma série agora à tarde, antes de conversar com vocês, sobre o monstro que existe em mim. Até sugiro que vocês assistam, uma série interessante. O monstro que existe em mim. É uma série. Nessa série, eles acreditam em karma. Eu, particularmente, não acredito nesse negócio de karma. Não acredito em maldições. Não acredito. Maldições hereditárias, não acredito nisso. Então, a criança, né, na quinta fase, ela começa a ter autonomia, vontade própria. Ela começa a expressar os seus desejos e testar os seus limites. Aprende que a liberdade implica em responsabilidade. Nós vamos ver que muita gente fala de liberdade, mas tem medo e tem receio da liberdade em função da dependência emocional. Muitas e muitas pessoas se perdem em função da dependência emocional. Dizem que são livres,
mas na verdade tem medo da liberdade. Então, a criança, ela começa nessa fase a testar os seus limites e aprende que a liberdade implica em responsabilidade. Aí, na sexta fase, ela aprende a pertencer. É a fase que introduz regras sociais, de acordo com a cultura, com o berço, com a religião, com o local onde ela nasce. Ela começa a perceber que existem regras sociais, disciplinas, convivência e comparação com os outros. É muito importante isso, porque nós há de entender que, desde a linguagem que nós usamos, no caso do português, outro vai usar o inglês, outro vai usar o alemão, a criança vai, nessa fase, perceber que existem regras e elas precisam ser estabelecidas. Por isso, até sugeri para vocês, interessante assistirem essa série que eu assisti, O Monstro que Existe em Mim. É o nome da série. Na sétima fase, é o desenvolvimento produtivo, inicial, de criar, de brincar, de imaginar. A criança aprende que pode transformar o mundo através das suas ações, e Fromm chama isso de atividade positiva. E já na oitava fase, é quando o jovem começa a enfrentar os conflitos entre a liberdade e o conformismo. E é quando muitos caem no conformismo automático. E é onde Fromm diz que é um dos maiores perigos. É um dos maiores perigos. Eu não sei quantos de vocês já devem ter ouvido muitas essas frases, de que essa fase, ele chama até nem de adolescente, chama de aborrecente. Já ouviram essa frase? Chama de aborrecente. Eles acham que o pai é careta, que a mãe é careta, que eles são o dono da verdade. É uma fase muito perigosa. Eu costumo dizer que o jovem que não tiver racionalidade para lidar com essa fase é onde ele se envolve com as drogas, se envolve aquela ideia de querer pertencer, se envolve com grupos que não devem se envolver. Então, ele enfrenta vários conflitos entre a liberdade e o conformismo, e é a fase mais perigosa que tem. Já a nona é a sexualidade e o amor imaturo, a busca da fusão. O adolescente busca o amor como se fosse uma fuga da solidão, e o amor carente ainda egocêntrico. A décima fase é a juventude entre ser e ter, onde nós vamos trabalhar muito isso hoje. Tá? Aqui ocorre tipo uma bifurcação. Literalmente ocorre uma bifurcação, um conflito entre ter e ser. Muitos aqui caem na cilada de ter, acumular, possuir e querer ter status. Modo de ser, de criar, de expressar, de crescer interiormente. Já a fase 11, é a entrada na vida adulta, que aí vem o peso da liberdade. Fromm afirma que muitos, ao sentirem o peso da liberdade, eles tentam fugir dela através de sintomas, autoridades e rotinas. A décima fase é o amor maduro, a união que preserva a individualidade. Um amor verdadeiro, segundo Fromm, é o cuidado, a responsabilidade, o respeito, o conhecimento ativo e não passivo. E a 13ª, carreira e produtividade, onde ele entende que ele tem que contribuir para o mundo. A maior pergunta dessa fase é o seguinte: eu sou realmente produtivo ou sou apenas um eficiente? Produtividade
e expressão criativa do ser. Já a 14ª é a crise existencial. Quem eu sou e em que eu me tornei. Chega um momento em que a pessoa se pergunta se viveu conforme sua própria essência ou se apenas cumpriu papéis sociais. Já na 15ª é a maturidade ética, que é retorno ao essencial. Fromm diz que o ser humano maduro vive baseado em razão, em amor, em fé racional, liberdade interior e quando supera a necessidade neurótica do reconhecimento. A 16ª, a sabedoria, a transcendência do ego. A pessoa entende que a felicidade está no ser e não no ter. Torna-se mais compassiva, paciente e observadora. Já o 17ª é o desapego, é a liberdade plena, onde a pessoa começa a se desprender dos papéis, dos status, das identidades externas e aceita a finitude e vive de forma mais leve. E a 18ª, todos nós vamos enfrentar isso um dia, por mais que a ciência tenha evoluído, por mais que a tecnologia tenha evoluído, por mais que as vacinas tenham evoluído, a morte é uma coisa que nós temos como fugir dela. Onde há um fechamento do ciclo. E Fromm via a morte como parte natural da existência, não como um inimigo. Mas quem viveu no modo de ser, olha interessante que ele diz, hein? Quem viveu no modo de ser, morre em paz. Quem viveu no modo de ter, teme perder o que acha que possui. Porque o que nós temos que entender, que é extremamente interessante, é que nós não somos dono de nada, nós não temos nada. Eu digo que a gente usufrui enquanto estamos vivos. Tem muita gente que diz, eu posso ter vários patrimônios. Eu tenho vários patrimônios, tá, e aí, eu vou levar o quê? Eu costumo dizer que nem a roupa do corpo sou eu que vou escolher. Então, na verdade, nós não somos dono de nada. Na verdade, nós não somos dono de nada. Nós usamos, usufruímos enquanto vivemos. Porque daqui, nem a roupa que você está vestindo é você que vai escolher quando você partir. Às vezes são outros que vão escolher por nós qual a roupa que nós vamos usar. Então, na verdade, nós não temos. Nós apenas usufruímos daquilo que, aí de acordo com a ideia de cada um, permitiu usufruir de forma inteligente. Porque, veja bem, quando eu disse que não acredito em karma, não acredito em padrões, até porque a psicanálise não se envolve com religião, o que eu quero dizer com isso é que nós, em particular, temos que mudar são padrões. Que muitas vezes as pessoas começam desde o início da nossa história de vida nos ensinar de forma diferente. E a gente precisa entender como funcionam esses padrões, porque senão você nunca vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Porque vamos imaginar como que desde a criação a gente é ensinado, segundo os padrões sociais que nós vemos hoje, segundo os padrões sociais, que a gente não pode pensar na gente. A maioria das pessoas que pensam em si são chamadas de egoísta. Nossa, fulano agora só pensa nele, só investe nele, só faz por ele.
Não é assim? Quantas pessoas eu conheço que trabalham, o cara começa, às vezes, a trabalhar até como médico, às vezes pega 2, 3 plantão para começar a ganhar dinheiro, aí compra uma casa, aí compra um carro, aí resolve viajar, aí já tem pessoa que diz, nossa, fulano agora, né? Fulano agora está diferente, né? Porque é como se aquelas outras pessoas que muitas vezes, escreve o que eu vou dizer para você, tem muitas pessoas que dizem que te amam, dizem que gostam de vocês, mas às vezes colocam fardos difíceis e pesados em cima de vocês. E o que ele vai nos ensinar é como a gente pode romper com isso. Porque senão, tem pessoa que diz, nossa, fulano agora só pensa nele, agora está bem, está viajando, está passeando. Como já conheço outras pessoas, também não sei vocês, que às vezes abre mão de muitas coisas na vida em função de filho, em função de marido, em função de mãe, em função de tanta coisa. Inclusive, um dos discursos que eu mais ouço no consultório é esse, eu abri mão de tanta coisa em função de filho, em função de marido, em função de filha, em função de família. E quando eu olhei para mim e vi que tinha alguém aqui que existia, que sou eu, a vida já tinha passado pela janela. Vocês já ouviram Carolina, de Chico Buarque de Holanda? Que diz, Carolina, por que está tão triste? Todo mundo viu a vida de Carolina passar pela janela, só Carolina não viu. E depois não adianta cobrar, não. Já vi muita mãe chegar para o filho, filhinho, mamãe abriu mão de tanta coisa, você vai falar, eu não pedi para você abrir mão de nada por mim. Eu não pedi para você fazer isso. E às vezes até o marido também vai embora. Ou a esposa vai embora. Porque só acredita em príncipe encantado, em Papai Noel, em duende. Quem está iludido na vida. Porque. E o que eu quero falar, deixa bem que eu vou dizer para vocês, eu quero fazer uma diferença muito importante aqui. Eu não quero falar de pessoas. Eu quero falar de procedimento que você tem com essas pessoas. Porque se eu não souber lidar comigo, não souber lidar com as relações que eu tenho, vai ficar difícil. Dependendo do número ou das pessoas que você se relaciona. Por isso, quando o Fromm diz, olha, quer estar bem consigo mesmo, rompe os laços que te prendem. E derruba as cordas que sustentam. Porque o que existe de gente que, por acreditar que o outro depende emocionalmente dele, às vezes quer colocar coisas em cima da pessoa. Eu não sei quantos de vocês aí, mas quantos de vocês já pensaram alguma vez em viajar ou em usufruir daquilo que a vida tem permitido? E aí diz, nossa, mas sua mãe não está doente? Ou seu pai não está doente? Ou seu filho não está o quê? É como se você não tivesse o direito de usufruir daquilo que você trabalhou e conquistou para isso. Porque existem essas pessoas que acham que você tem que dar conta de tudo. A não ser, lógico, nascido, que gosta de resolver o problema de todo mundo. Quando eu tocar no pão de alguém aí, se vocês quiserem, pode fazer com a mão, sim, não tem problema não. Para depois ficar dizendo, se não fosse eu, você não conseguia. Se não fosse eu, você não arrumava. Se não fosse eu te dar uma casa, você não tinha. Se não fosse eu fazer isso. Com a gente assim?
que faz para depois ficar jogando na sua cara? E depois ainda dizer que se você tem, se você conseguiu, foi por ele? Porque se não fosse por ele, você não conseguia. Então, eu gosto muito de Erich Fromm. O Erich Fromm, embora é alemão, é um dos pais da cultura americana. Os Estados Unidos se espelhou muito em Fromm. Como eu disse na aula anterior, inclusive, a Estátua da Liberdade é um dos símbolos de Fromm. Eu até costumo dizer, se Bin Laden tivesse derrubado a Estátua da Liberdade, em vez de ter derrubado as torres, talvez ele mexeria mais com o brilho do americano do que ter derrubado as torres. Porque a liberdade é uma coisa que muitas pessoas querem, mas têm medo de usufruir. Tem receio. Às vezes querem colocar os outros na sua frente. Eu não preciso ir muito longe, não. Quantos hoje não poderiam dizer o seguinte: eu já abri mão de tanta coisa para poder ajudar minha mãe, para ajudar meu pai, para ajudar um irmão? Dependendo do contexto social que você tem, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa por você se você acha que você tem que ajudar todo mundo. Porque as pessoas só vão dar um passo à frente se elas permitirem chegar onde elas querem chegar. Porque se uma pessoa vem, já a pessoa está bem, né? Vou ver o que ele pode me emprestar. Alguém de vocês aí já recebeu algum convite de pedir dinheiro emprestado? E eu digo, não é emprestando dinheiro que você resolve o problema da pessoa, não. Você tem que dizer, olha, eu confio em você, eu acredito em você, eu sei que você tem a capacidade de conseguir, você vai conseguir, e você, assim como tu foi homem para fazer a dívida, tu é homem para pagar. Então, eu já vi uma vez a pessoa, você podia me ajudar nisso aqui. Um irmão, você podia me ajudar nisso aqui. Digo, olha, se você não é homem para assumir as coisas, para dar conta do que você fez, aí você acha que eu tenho que resolver? Se eu resolver para você, eu estou te dando um atestado de que você não tem condições de resolver as suas questões. Eu estou dando um atestado de que você realmente pode. Então, tive situação uma vez, eu me lembro, uma situação interessante, como que tem muita gente que gosta de se escorar nos outros. Eu estava tratando um rapaz uma vez que ele morava numa casa que o cunhado tinha cedido para ele. Na casa de baixo, que era um duplex, morava o pai e a mãe dele. E lá no sul tinha casa grande. O sujeito já tinha cedido o duplex na frente permorária. Aí chega um dia, ele veio trazer essa queixa. Eu já disse que eu não invento caso, eu falo de fatos reais. Quando não for real, eu falo. Chegou uma vez que ele ligou para o cunhado e disse: vem cá, o meu sogro está doente, minha sogra está doente. E será que você pode ceder a outra casa permorária? O cara falou: olha, se você não dá conta para cuidar da sua mulher, do seu sogro, da sua sogra, se você quiser dividir a sua mulher comigo, eu vou ceder a casa para ele. Sabe quando que ele pediu de novo? Se você quiser ceder a sua esposa, eu vou ceder a casa para eles. Porque se você for permitindo, as pessoas vão extraindo. Então, você só permite aquilo que você quer. Eu tenho que analisar se eu permito que eu posso ir mais longe. Bom, eu trabalhei, eu estudei a vida inteira, eu busquei. Será que eu permito ir mais longe do que eu tenho ido? Eu até quero dizer para vocês, baseado no que Fromm diz, que tem muitas pessoas que não vão à frente por não saber se relacionar com as pessoas que fazem parte da sua história de vida.
Como eu disse no início, o pessoal dizer, eu tenho que cuidar da minha mãe que está doente, eu tenho que cuidar do meu pai doente, porque minha mãe me deu a vida. Falar, será que ela doou a vida ou será que ela queria apenas ter uma relação com meu pai? E eu sou o resultado disso. Porque o objetivo da análise é justamente o confronto. E nós não estamos aqui, quando o Fromm fala do ego, né? Eu sempre costumo dizer isso, nós não estamos aqui para enganar ninguém, para iludir ninguém, para explorar a fé de ninguém. Mas tem muita gente que acha que tem político que está interessado na vida dele. Que está interessado no bem social. Eles vão lá justamente na frustração, se elegem, você acha, e no outro dia não olha nem para sua cara. No outro dia não olha nem para você. Se elege em cima da frustração dos outros. Aí você basta ligar a sua televisão e a gente assiste o tempo todo aí. São os bairros largados, são as cidades abandonadas, é violência. E tem gente ali que quer defender, sem problema nenhum. Cada um acredita em quem quiser. Mas nós temos que entender, como psicanalista, que o ego, o interesse pessoal de muitas pessoas, está acima dessas concessões, e por isso que ele vai mais longe. Aí, se você realmente quer estar conformado onde você está, vai depender das relações que você estabelece com os outros. Ou se você quer ir mais longe, vai depender se você está disposto a olhar para você, a se ver, a se enxergar. Por isso, essa questão de ser é diferente de ter. Porque, como eu disse no início, nós não somos donos de nada. Nós não temos nada, nós usufruímos. Agora, até onde eu quero chegar? Até onde eu quero ir? Eu gosto muito de um comportamento judaico. Eu estudei a Cabala, conheci vários judaicos quando eu morei nos Estados Unidos. Tem muito judeu lá também. Que eles dizem que quando o filho completa 23 anos, eles cortam a carta de alforria. Que eles, olha, tudo que eu podia dar, eu te dei. Ensino, estudo, alimentação, agora você tem que seguir seu caminho. Porque senão, você acha que você vai ter que carregar isso para o resto da vida, ou você não pode dizer não? E não pode ter a oportunidade de usufruir, se você acha que você tem o direito de se permitir usufruir aquilo que você conquistou? Então, eu gosto muito de Fromm, porque ele faz esse confronto. Inclusive, tem muitas bases políticas aí que foi baseado em cima da teoria de Fromm, quando ele diz não tenha medo de ser feliz. Tem muita gente que se aproveitou disso aí. Agora, na realidade, é entre nós. Até onde nós queremos ir, até onde nós estamos dispostos a chegar, até onde você permite você ir. Então, eu não quero falar aqui de pessoas. Lembra disso que eu estou querendo dizer. Mas eu quero falar dos relacionamentos que vocês têm com essas pessoas. E até onde isso está impedindo de você chegar onde você quer chegar. Como o assunto é bem amplo, e eu não tenho receio, se eu não souber responder, eu digo, eu não sou o dono da verdade. Não estou trazendo aqui ideia minha, estou trazendo ideia de Fromm, embora eu concorde com ele.
nós vamos abrir, como a gente sempre faz. Que é até interessante o debate, o microfone. Eu não tenho medo de debate, de receio de debate. Já vi professor, como eu disse, que não aceita ser confrontado, pelo contrário. O debate faz parte do processo analítico. Por isso nós estamos aqui, embora online, numa sala de aula. E aí a gente vai fazer como a gente sempre faz. Michel vai me ajudar aí. Quem quiser compartilhar, trazer alguma coisa, vai trazer, vai levantar a mão e o Michel vai autorizar você abrir o seu microfone. Agora, lembre disso. Toda vez que você começa a pensar em você, o nome que as pessoas mais gostam de dizer é egoísta. Mas vamos lá. Estou à disposição. Vamos lá, meu amigo Expedito Brasília. Está na terra dos Marajá aí? Está desligado ainda. E agora? Agora abriu. Ah, tá, era em outro canto. Doutor Edson, a minha dúvida não é um debate, não é um confronto. A minha dúvida é sobre o doutorado. É sobre... nós precisamos construir uma tese, né? Na verdade, é uma defesa, né? Vocês têm linhas para a gente desenvolver, linhas de tese para a gente desenvolver? Como é que é? Não, isso aí é individual de cada um, entendeu? Porque cada um pode ter um ponto específico. Por exemplo, você que é da área de direito, né? Pode escolher o direito forense, às vezes o outro é da área de saúde, cada um pode escolher. Nós estamos dentro do doutorado, você vai aprender as 22 escolas, porque a maioria dos cursos, às vezes, traz uma escola, ou tem gente que diz, eu sou da escola freudiana, qual o problema? O outro eu sou lacaniano. Olha, nós já estudamos, inclusive quem não adquiriu as aulas anteriores pode adquirir, como eu te falei, nós já adquirimos, já estudamos Freud, Jung, Lacan, Milano e Cray, e agora também Fromm. Mas são 22 escolas que você vai aprender no doutorado. E cada um vai se debruçar naquela que ele se identificar melhor. Mas na construção dessa tese aí, como é que vai ser? Tem uma quantidade mínima de folhas? Tem banca para dar nota? Sim, tem. No final do curso, sim, você vai apresentar a sua defesa. Eu até sugiro, né, porque aqui é mais para a gente esclarecer sobre o Fromm, mas no individual eu posso até te explicar. Nós vamos ter uma aula aí de metodologia científica, entendeu? Que vai orientar de que forma, como e de que maneira é feito isso. Entendeu? Depois, quando você estiver nesse período aí, você vai receber esse material de metodologia científica. Então vai ter um módulo específico sobre isso. Sim, Tá bom. exatamente. Que vai estabelecer toda a regra, as técnicas da BNT, que vai trazer tudo que você precisa em relação quando você for fazer aí a sua defesa. Obrigado. Nada, estamos à disposição. Não, Ana Paula. Oi, boa noite a todos. Doutor Edson, eu gostaria de saber como que você utiliza essa teoria de Fromm quando você tem essa percepção, né? Quando vem esse analisando até você, como utilizar essa ferramenta, que eu achei ela hiper interessante, inclusive eu não tenho muito conhecimento sobre, né, com tanta tempo de análise, de analisando, eu não tinha esse olhar. Eu tinha mais o olhar
dessa parte do autoconhecimento, né? Mas dessa teoria de Fromm eu achei hiper interessante, porque até acessou a minha pessoa. Inclusive, quando na linha de constelação familiar, que a gente vai lá, né, nesse conhecimento mais profundo de raízes, daquilo que a pessoa fica presa ali, né, na família. Nessa teoria que você usa com Fromm, como que você utiliza? É na associação livre? Como que você conduz isso? Olha só, quando eu percebo que a questão da pessoa está muito relacionada à dependência emocional. Tá? Como eu já trouxe outros exemplos aqui de mãe que eu conheço aí, que tem 40 anos, paga o apartamento para o filho morar, faz a compra, sustenta a mulher que fica com ele e ainda dá dinheiro para ele usar droga. É como um codependente, né? Codependente, então. Eu costumo dizer que o codependente é pior do que o dependente. Que ele se torna refém do dependente. Não sei se vocês já viram aí quantas mães dizem, mas como que eu vou fazer isso? Olha bem, ele não foi homem para assumir? Porque não é você pagando a dívida de uma pessoa que você vai resolver o problema. Porque se você pagar uma vez, ela vai fazer de novo. Porque ela sabe que você depende emocionalmente dela e ela vai buscar você como se fosse essa fonte, em vez de ela ser homem suficiente para poder resolver a situação. Tem algum livro que você indicaria de Fromm, assim, que a gente possa estar lendo sobre? Porque eu não tenho muito acesso a essa do linha de Fromm, estou até admirada de eu não ter, que eu sou tão curiosa. Tem várias obras, eu já citei aí aquela Arte de Amar. Tá, é de Fromm. De Fromm, entendeu? Essas fases que eu trouxe hoje, as fases da história de construção de vida, e de que maneira com que as pessoas constroem as suas relações. Porque tem gente, como eu disse, que o problema não está na pessoa, está na maneira como ele lida com essas relações com essas pessoas. É o limite, né? Que não consegue ter essa linha do limite, né? Que aí fica nessa dependência emocional e é onde a pessoa tem esse sofrimento achando que se ela negar, ela não vai ser mais amada, nessa linha de raciocínio, né? Que não tem nada a ver. E outro, né? Às vezes a pessoa não sabe regrar, em todos os aspectos, até no aspecto financeiro, tem gente que é refém. Eu até costumo dizer o seguinte, não sou eu não sou escravo do dinheiro, não sou eu que sirvo o dinheiro, é o dinheiro que me serve. E tem assim, uma relação na fase infantil desse não saber lidar com essa dependência? Tem alguma fase que é nesse ciclo de 0 a 7 anos que formou-se isso, que não consigo agora associar isso. E que o pai ou a mãe não soube depois ir dando um limite e estabelecendo, porque, olha, qual o motivo que eu tenho que dizer sim para tudo? Tá. Tô conseguindo pegar a linha de raciocínio. Acontece muito com filhos caçulas, né? Não, mas aí quem é que permitiu? Quem permitiu? Tá. Foi você, a pessoa que permite. Né? As pessoas só vão até onde você permite. E às vezes tem pessoas que você tem que ir, que nem esse sujeito que o outro confrontou ele. Então, você me empresta a sua mulher, que aí eu vou emprestar a casa para você. Aí nunca mais ele procurou. Não, nunca mais ele... Por quê? A pessoa tem que colocar um limite. Porque se você não coloca... Não é que ele queria isso, ele usou isso como instrumento para estabelecer o limite. Para um analisando numa situação dessa, numa fala, né? Lógico que a gente não pode estar indicando, falando, né? Analisando, mas tem aquela devolutiva, né? Qual seria essa devolutiva que você daria para essa questão desse... Olha só, eu vou dizer que na psicanálise, eu costumo repetir isso, vou repetir isso, na psicanálise não existe receita de bolo.
Sim, não, mas eu entendo, assim, Então, um olhar mais clínico, né? aí vai depender muito do que o paciente me traz, da situação, da história, das relações que ele construiu. Eu já usei o exemplo de você, vou repetir de um pai que o cara paga até a pensão dos filhos e o cara não trabalha, dá casa para o cara morar, dá carro para ele morar, paga, ainda dá dinheiro para ele, quer dizer, e o pai doente e ele ainda vivendo nas custas do pai. Aí eu digo, o erro está dele e está do pai que foi permitindo que a situação fosse chegando. Sim. A pessoa tem que ensinar a outra. Às vezes tem coisas que são assim, meia dura de dizer, mas às vezes se a pessoa não estabelecer limite e não dizer, não vai acontecer. Uma vez o sujeito disse que ele foi pedir dinheiro emprestado para o outro e falou, olha, eu vou te prestar porque eu sei que você não tem capacidade de resolver, nem você, sua mulher, vocês casaram, não tem condições de resolver e eu tenho que resolver. Aí ele falou, oh, que bom que ele desistiu, só assim eu não emprestei o dinheiro. Ah, ele já foi no ponto da pessoa, né? Compreendi. Mas Então, interessante. cada caso é um caso, entendeu? Sim, sim. Vou passar para o colega aí, que eu acho que alguém levantou a mão. Muito obrigada, viu, doutor? Nada. Pois não. Boa noite a todos, tudo bem? Em primeira mão, queria me apresentar. Eu comprei o curso ontem, e então é a minha primeira vez que eu estou aqui. Prazer. E o prazer é meu. Achei muito interessante a abordagem do professor aqui, e eu vou falar o que aconteceu comigo, não vou falar de outras pessoas, até mesmo porque eu sou muito recente ainda na psicanálise, dia 13 de dezembro, faz 5 meses que eu estou começando a estudar, e ao ver o seu programa, eu falei assim, eu acho que é tudo que eu preciso para somar no que eu já estou fazendo e adquirir uma abordagem mais ampla. Eu moro nos Estados Unidos já há algum tempo, e eu vou falar de mim. Tudo isso que você falou aí aconteceu comigo, porque eu tive a síndrome do ninho vazio. Logo depois que a minha filha foi para a faculdade, eu enlouqueci, eu tive que ir fazer terapia, porque eu achei que o mundo tinha acabado, porque minha filha saiu de casa. Então, sabe quando você tem aquele cordão umbilical que você sai conectando para todos os lados, que aquele cordão você precisa de conectar em algum lugar que foi cortado de você quando você nasceu? Então, essa dependência emocional que a gente tem é muito grave isso, porque você conecta em qualquer lugar, talvez até em lugares que pode ser tóxicos para você, mas sua dependência é tão grande que você não enxerga aonde que você está. Enfim, eu só queria me apresentar e dar oportunidade para outros falarem. E você mora onde aí nos Estados Unidos? Atlanta. Eu tenho muitos parentes que moram aí. Tem irmã minha que mora na Califórnia, outros moram na Flórida, moram em Nova York. Tem muito parente aí. Já morei 6 meses nos Estados Unidos. Gosto muito, inclusive, da metodologia americana, entendeu? Uhum. Porque, às vezes, é aquilo que eu te falei, quando você começa a pensar em você, quando você começa a olhar para você, os outros vão te chamar de egoísta. Foi justamente isso que aconteceu, porque ao fazer terapia, eu não me enxergava, eu não conseguia ver a minha capacidade de chegar a um lugar onde eu queria. Eu me tranquei dentro de um quarto escuro, onde somente ouvia os meus pensamentos. E foi a chave principal da mudança, foi quando eu me enxerguei como prioridade. Aí o que aconteceu? Os amigos sumiu todos, porque você foi prioridade. Então, quando você é prioridade, você começa a se cuidar. E tem muita diferença entre o egoísmo e prioridade de se cuidar. Quando você se cuida, você transborda. Ao transbordar, você está sendo uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa esposa. Isso faz com que você transborda em outros lugares. Mas as pessoas te chamam de egoísta, que você só pensa em você. E a chave está aí. Exatamente. A questão da permissão, né? Até onde você permite e por qual motivo que você Sim. consegue. Entendeu? Porque quando o Fromm fala das fases da vida, chega um momento da vida que eu digo, e outra, em todos os aspectos.
né? Se a pessoa não souber mediar, eu me lembro de uma situação de um pai e um filho, eles acordavam 4 horas da manhã para trabalhar na padaria, que eles tinham uma padaria. Olha só, acordavam 4 horas da manhã, dizia que tinha que trabalhar muito, que tinha que arrumar dinheiro para amanhã ter uma casa bonita, amanhã ter uma condição boa, amanhã ter isso, ter aquilo outro. Conclusão da história, indo de carro ali em Mimoso do Sul, indo para Campos, bateu de frente no ônibus, eu fui no enterro com consideração, cheguei lá, só tinha a cinza no caixão. Aí eu digo, aproveitar o quê? Né? O que é aproveitar da vida? Né? Porque, às vezes, depende muito de como você está lidando, com aonde você está focando. Chega um momento da vida que a gente tem que pensar na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa realização pessoal, nas coisas que a gente gosta de fazer também. Que amanhã, o máximo que vai ficar, e eu vou te falar para você, só dura 2 anos, tá? Não passa mais do que isso, não. Só dura 2 anos. É o seu quadro na parede. Entendeu? Ah, isso foi mamãe, foi tão boa, vovô foi tão bom. E você mesmo fez o quê? Porque isso é natural. É por isso que quando o Fromm vem fazendo esse confronto, é justamente para a gente refletir. E tem muitas pessoas, eu gosto muito de uma fala também, que é de um filósofo, Sócrates, não sei quem já leu A República de Platão, de Sócrates, mas que ele fala sobre o mito da caverna. Quantos aqui já ouviram falar do mito da caverna? Então, o que era o mito da caverna? Eram homens que viviam escravizados dentro de uma caverna, e dentro da caverna havia uma fogueira, e essa fogueira refletia luzes nas paredes da caverna. Então, a única coisa que as pessoas sabiam a respeito da vida eram as sombras refletidas nas paredes da caverna. Mas um deles fica incomodado, e eu gosto quando a pessoa se incomoda, em função de que a pessoa não aceita as coisas prontas. E a maioria das pessoas gosta das coisas prontas. Então, nesse de ficar incomodado, ele rompe com as correntes. E quando ele rompe com as correntes, ele procura uma saída íngreme. Aí o primeiro contato que ele tem é com o sol. Quando ele vê o sol pela primeira vez, ele quase fica cego, ele nunca tinha visto o sol. Mas aos poucos ele vai vendo o sol, daqui a pouco vai conhecendo a cidade, vai conhecendo regiões e vai conhecendo os animais. Ele se encanta até com os animais. E aí ele resolve voltar até a caverna e avisar os seus amigos que lá escravizados estavam, que fora da caverna existe uma realidade muito mais bonita do que você pode sonhar ou imaginar. Mas, para sua surpresa, seus amigos chamaram ele até de burro, de louco. Mas peraí, embora nós estamos aqui algemados, tudo que nós queremos, nós temos. Para que nós vamos se arriscar? Então, muitas pessoas falam da liberdade, mas têm medo de usufruir da liberdade. É o que Fromm vai bater. Tem receio de superar e usufruir da liberdade. Pois não, Juliana? Olá, gente, boa noite. Minha primeira vez participando aqui, tá? A liberdade, ela vem, né, com responsabilidade. Por isso que muitas pessoas fogem dessa liberdade. Porque se você tem liberdade para fazer o que você quer, você vai ter que arcar com essa responsabilidade dos seus atos. Acho que é por isso que a liberdade assusta bastante as pessoas, né? Vocês... A pessoa tem receio porque constrói relacionamentos tóxicos, né? Constrói relacionamentos onde depois... aquilo que eu falei no início, vou repetir. Tem muita gente que diz que te ama, tem muita gente que diz que gosta de você, mas se você deixar, vai colocar fardos pesados em cima de você. E qual o objetivo? É lógico, se você permitir, é de diminuir ou de retirar esses fardos de cima de você. E tirar você da caverna. Tem muita gente que eu digo que hoje está vivendo cavernas.
Uma das melhores formas de começar a olhar isso é quando a gente começa a analisar a nossa utilidade para o meio que a gente está vivendo, né? Seja familiar, de amigos. A gente tem que começar a olhar como que nós estamos sendo vistos por eles. Que objeto de utilidade que eu estou sendo. Como que eu estou agregando no meu meio. Porque tem pessoas que, igual o Edson falou, que ele não é meu amigo, ele está comigo por conveniência, pelo que eu estou entregando. Exatamente. Você já percebeu que tem gente que só te procura quando, na verdade, ele está interessado em alguma coisa? Sim, e essa análise ela é muito bacana porque ela pode ser inversa também. Quando a gente participa de grupos, muitas das pessoas, quando a gente fala isso, a gente vê elas dando uma recuada, porque muitas das vezes somos nós também que nos colocamos nesse papel também, até sem perceber, né? De estar usufruindo a utilidade da outra pessoa também. Isso também serve-se de análise para a gente. Eu fico até surpreso quando muita gente diz assim, mas... e amizade? Eu digo, olha, falar em amizade hoje é complicado. Porque amizade é quando a pessoa gosta de você sem exigir nada de você. A gente está Eu costumo falar que eu cheguei numa fase de amadurecimento que eu gosto muito de... Que foi quando eu comecei a entender que ninguém me deve nada. Foi libertador essa fase da minha vida, quando eu comecei a entender isso. Eu fui, né? Eu fui dependente emocional durante muito tempo e eu fui codependente também. Então, eu costumo dizer assim, para ficar mais claro, acho que foi a Ana Paula que perguntou um pouquinho sobre isso, né? A dependência emocional, ela vem com eu não vivo sem você, né? E a codependência, ela vem, você não vive sem mim, né? Porque a codependência, ela vem geralmente de... Eu vou falar de mim, né? Tá? Ela veio através do meu esposo, que era dependente químico na época, e eu vim como a síndrome da salvadora, né? Porque o ego está lá em cima e eu gostava de tapinha nas costas. Não era porque eu era boa, não. Porque eu gostava de ser vista como uma mulher forte, eu gostava de ser vista como eu dou conta, como eu supero. E quando eu fui descobrir isso em análise, foi um choque para mim. Quando a minha terapeuta falou, olha, Ju, você não faz isso porque você é boa. Você faz isso porque você quer o tapa nas costas. Fez todo sentido. Eu tratei uma mulher, né? Eu era uma coreana. A mulher tinha um monte de patrimônio. Tinha muito patrimônio mesmo. Tem ainda, né? Ficou para a família. Muito patrimônio. E, na época, ela achava até interessante que ela, na época, quando a gente tinha aula presencial, servia biscoitinho, ela ficava, para economizar, ela ficava comendo biscoitinho que era servido lá. Coisa da cultura um pouco. E aí, ela tinha até uma herança para receber na Califórnia. No Canadá, desculpa. E aí, ela disse, não, mas eu tenho uma missão. Eu digo, qual é a sua missão? Cuidar de um filho problemático. Olha, o filho contratou um pedreiro, matou a própria mãe, enterrou ela numa cova rasa, e quem ficou cuidando do patrimônio foi a filha, porque o filho foi lá e confessou para a filha o crime que tinha cometido, depois foi até preso. Sim. Então, que missão é essa? Falei, você pode viajar, passear, curtir a vida, se divertir. Mas eu tenho uma missão. Que missão? Essa missão é do ego, né? Ela estava se infrando. Mas olha a consequência. Todo codependente tem certas consequências. Tem muita consequência, porque ele se anula para salvar uma pessoa que não pediu ajuda. E amanhã, como eu digo, amanhã não adianta se cobrar, não. Né? E o que o codependente faz? Ele ajuda porque ele quer ficar com uma dívida eterna de quem está sendo ajudado. É o dever. Né? Tem muita vida, como já falei, tem muita mãe que vai cobrar, eu não pedi para você fazer isso. Não tem como ser cobrado, o outro não tem como te entregar. Só que quem está nesse papel, ele alimenta desse dever que o outro me deve. Ele me deve, né? Porque ela usa como argumento de fortalecer o ato que ela fez. Eu digo, pode parecer meio duro, tá? Pode a gente falar sobre isso, né? Volto a dizer, não estamos falando de pessoas, estamos falando de relacionamentos que são construídos. Isso. Mas eu ouvi muito dizer, mas minha mãe me deu a vida.
Já ouviu esse discurso? E já. Ah, meu pai me deu a vida. E eu digo, olha, mas será que ele me deu a vida ou meu pai só estava a fim de pegar minha mãe? E eu sou consequência disso. Sim, Entendeu? sim. São Tem pai, laços que a gente cria, né? tem pais, né, que dão dar casa para filho, dar casa, tudo bem, se ele pode fazer, desde que ele não abra mão de ter as coisas que ele tem direito de ter. Sim. Viu? O pai não quer dizer que ele é o genitor, né? Mas Assim como a entendeu? mãe também não quer dizer que é a genitora. É, São por isso aí figuras que podem ser ocupadas por qualquer outras pessoas. tem muitas crianças aí que são filhos de criação, que às vezes tem mais amor, apego ao pai e à mãe do que aqueles que são de sangue. Sim. Porque são laços que são construídos, né? São figuras. Então, só que Eric Fromm só diz o seguinte, né, que é a base principal, e a gente vai falar mais sobre isso, quando diz, olha, você quer estar bem com você mesmo, rompe os laços, tá? Porque senão esses laços vão servir para te enforcar depois. Seriam todos os laços? Eu digo, eu não tenho como estabelecer pessoas, eu tenho que ver de acordo com a relação que a pessoa tem com os outros. Seriam os laços danosos, os laços que estão amarrando, não laço em questão de carinho. Eu tenho que dizer que muita pai ou mãe, ela tem o corte, quando eu falei sobre isso no início, quando o Fromm fala sobre a história, É que eu a não criança, peguei o começo, perdão. mas você vai receber o material. A criança, quando nasce, é cortado o cordão umbilical, mas às vezes não é cortado o psicológico. Sim. Entendeu? Na maioria das vezes, né? Eu tenho paciente que tem 42 anos e o cordão ainda está lá. É. E às vezes, de uma mãe narcisista, né, ou de um pai narcisista, entendeu? Sim. Então tem que ser analisado. Mas olha, a nossa aula, né, ela termina às 9. Entendeu? Eu quero agradecer a participação de vocês. A gente vai continuar falando sobre From. Depois que nós terminarmos nós vamos ter uma outra aula sobre From agora nesse período da Black Friday, que a Black Friday está terminando agora. Quem não adquiriu ou quiser adquirir o curso, aproveita e adquire enquanto pode, porque depois, quem está aí na instituição sabe que os valores vão ser mudados mesmo, vão mudar. Né? Então, quando terminar novembro, vai mudar os valores. Então, não adianta. Né? Cursos que hoje você compraria por 6 mil aí, nem sei, tá quase barato. Aí depois você pode ver com o Michel aí, ele passa o link para vocês. Então, aí nós estamos falando, e na próxima aula vamos continuar falando sobre From. Depois nós vamos fechar, que nós deixamos pela metade, a aula de Melanie Klein, para depois a gente voltar para as outras escolas que nós temos para fazer. E volto a dizer, quem não adquiriu as outras escolas, vocês podem ver lá que tem lá o VIP lá, que paga R$29 por mês. Mas agora, no período da Black Friday, você pode adquirir as 23 aulas que aconteceu pelo valor de R$100. Aí o Michel pode passar o link para vocês, que sai muito mais barato durante o período da Black Friday. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Entendeu? Se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema. Na próxima aula a gente pode e vamos ter esse momento. Eu primeiro faço a apresentação inicial e depois a gente faz esse momento, porque são casos distintos. Tá? Muito obrigado. Até a próxima aula, tá bom?